queria falar com vocês um pouquinho, e que vocês me ajudassem nessa meditação. Vamos lá no capítulo 7 da carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Vocês entendem bem que lá em Roma, a igreja era uma igreja muito miscigenada, não é? Existiam muitos judeus, existiam muitos gentios, e Paulo está falando para ambos povos. Se desejam colocar-se em pé, podemos fazer essa leitura desta forma, apesar de que eu gostaria de parar um pouquinho para meditar em algumas palavras. Vocês não vão ficar em pé todo esse tempo comigo, mas depois a gente volta, não tem problema nenhum. Mas vamos tentar... A missão do pregador, do pastor, é fazer às vezes o que é complicado ser descomplicado, o que é difícil de entender se fazer mais fácil. Então essa é a nossa tentativa, e o que semeia no vosso coração é o Espírito Santo. Paulo escreve a carta aos Romanos, e ele fala muito sobre a vida em Cristo e a vida com Cristo. Nesse texto em particular, que nós vamos ler, ele vai falar sobre a sua condição pessoal. Eu gostaria de pedir, se vocês procurassem tentar viver o que Paulo vivia, e se faz sentido essas palavras de Paulo na sua própria vida. Vamos ver, certo? Veja bem, ele diz assim, versículo 14 em diante, mas você pode ler o capítulo 7, o 8, fantástico, né? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou o quê? Certo? Vocês concordam com Paulo? Vocês podem dizer também, eu sou carnal? Porque às vezes quando fala assim para uma pessoa, você é carnal, quer dizer que ele é ruim, que ele é pecador. Não é, carne, estamos na carne, certo? E eu, carnal, agora vem esta palavra, escute essa palavra-chave, vendido sob o pecado. Isso é tremendo. Porque o que faço, não o aprovo. Olha o que ele está dizendo aqui. Tinha coisas que ele fazia que ele não aprovava. Vejam bem que ele está falando aqui, obviamente, de uma batalha, uma luta. E essa luta que ele vivia, e foi suficientemente sincero para escrever o que ele vivia. Porque tem gente que não ousa nem a falar. Não é para o que vão pensar de mim, se eu disser a realidade da minha vida. Paulo escreveu. E nós não estamos falando aqui do irmãozinho Paulo, que ainda não tinha se convertido. Não, estamos falando do apóstolo São Paulo. Ele tinha lutas, ele travava lutas e batalhas que você e eu travamos no nosso dia a dia. Se houver alguém aqui que realmente não tem esse tipo de problema que Paulo tinha, eu gostaria até mesmo de conhecê-lo pessoalmente, para poder compreender que, sendo você Deus, permanece ainda na terra. Entendeu? Mas enquanto somos homens, essa batalha será uma constância em nossas vidas. O Senhor, a única coisa que Ele deseja de cada um de vocês, de cada um de nós, é que entremos no santuário dEle com o coração aberto, sem hipocrisia, sem mentira alguma diante do Senhor. Porque tem gente que até para orar usa uma frasezinha assim, Senhor, agora eu entro na tua vontade, na tua presença. Fico me perguntando como é que ele faz para sair da presença do Senhor, né? Se o Senhor é onipresente. Segundo, ele fala para te dizer toda a verdade. Eu quero saber como é que ele consegue mentir para o Senhor, né? Sendo que ele é onisciente. Então, irmãos, a gente quando entra na presença de Deus precisa estar livre desse peso, dessa angústia de que como o Senhor está me vendo. Está vendo mesmo, do jeitinho que você é. Lê os pensamentos, os desejos do coração, Ele vê tudo, certo? Então Ele quer que os seus filhos entrem nos seus átrios assim, de coração aberto, e dizendo, Senhor, o Senhor me conhece, sabe quem eu sou, quem eu não sou, o Senhor sabe tudo. Gosto muito da palavra de Pedro, você se lembra? Quando depois dele... Está vendo como vocês ficaram em pé? Agora não aguenta. Eu estava ali sentado, aí os irmãos falaram, fica em pé para cantar. Eu fiquei em pé. Né, companheiro? Meu amigo ali, ó, o alemãozinho, meu colega ali, pastor alemão. Está sentado do lado dele, eu fiquei em pé com ele, né? Aí sentei. Aí daqui a pouco eu falei, agora vamos ficar em pé de novo. Eu falei para ele, vou ficar sentado, porque depois eu vou pregar, o povo vai sentar. Ele falou, fica. Me ajuda, obrigado. Meu amigo. Glória a Deus. Então, já que vocês estão em pé... Né? É isso aí, entrarmos na presença de Deus com essa sinceridade de coração, ter muito cuidado com isso, né? Então vamos prosseguir, vai. Então ele diz assim, versículo 15 já foi, né? Porque o que eu faço não aprovo, pois
Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, ou seja, eu não concordo, que eu não deveria estar fazendo, mas faço. E se eu faço o que não quero, eu consinto que a lei é o quê? Boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o quê? Olha, o pecado que habita em mim. Quem está falando isso, irmãos? Pronto, eu quero ver algum crente aqui da igreja dizer assim, em mim não. Em mim não. Olha, irmãos. Paulo dizendo o pecado habita em mim. Agora ele vai explicar. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E que com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, me pego fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu. Olha, Paulo era um filósofo tremendo. Era um eu e outro eu. Ele falava de dois eus. Conclusão, você é duas pessoas, irmãos. Eu já vou explicar isso aí para vocês de uma maneira mais clara possível. Mas o pecado que habita em mim, acha então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí Paulo diz esta palavra que ninguém pode apontar para outrem e dizê-la, somente de si próprio. Ele diz, miserável homem sou eu. Quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele conclui com a palavra tão linda, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo à lei de Deus, mas com a carne, o quê? Terrível, né, irmãos? Podem sentar. Terrível isso. Procurem prestar bem atenção só nesse pensamento, porque a mensagem é bem simples, bem sucinta, bem objetiva. Não vou falar muito, mas quero trazer aqui uma verdade bíblica. Quero falar com vocês, e a pergunta é a seguinte: se essa pergunta que eu farei fosse pessoal e vocês pudessem responder, pense o que vocês responderiam. Nós cremos ou não no livre-arbítrio? Vou explicar. Em uma ocasião, um jovem veio me buscar na porta de um hotel em que estava, em uma das ocasiões que eu vim aqui, para ir pregar em um acampamento. Quando eu entrei no carro com ele, eu perguntei para ele assim, me conta alguma coisa de você. Ele disse assim, eu sou estudante de teologia. Eu falei, oh, que bênção, glória a Deus. Aí ele disse assim, continuou, no Mackenzie. Eu falei, Mackenzie. Quando eu falei assim, ele olhou para mim assim e disse, pastor, mas eu sou arminianista. Por quê? Porque Mackenzie é uma faculdade presbiteriana. E os presbiterianos são de origem calvinista. Não é isso? Não sei quantos entendem, eu devo explicar um pouquinho o que é uma coisa e o que é uma outra? Muito bem, calvinismo, você já sabe, a graça é irresistível, segundo eles, o Senhor determina, e a predestinação é um fato, para eles, absoluto. É a vontade de Deus, a soberana vontade de Deus, e a graça é irresistível. Para o arminianista, a pessoa tem que tomar decisões na sua vida com relação a isso. Cabe a Deus nos oferecer a proposta e ao homem decidir. Então, o arminianismo, que é o que nós, Assembleia de Deus, cremos e abraçamos, crê assim. Os presbiterianos, na sua maioria, crê no calvinismo, ou seja, na predestinação. Deus predestinou certas pessoas para serem salvas e acabou. Quando ele me disse assim, ele falou, eu sou arminianista até os ossos. Eu pensei assim, ele achou que eu estava criticando porque ele estava estudando em um seminário calvinista, que não tem nada demais, é só uma teoria entre uma e outra. O caminho é sempre o mesmo, é a cruz, não tem jeito, vai chegar em Jesus, mas tem ali suas ideias, suas diferenças.
Fiquei quieto. Aí passou um tempo, eu disse assim, você é pentecostal? Ele falou, claro, pastor. Você crê nos sinais e nos dons que eles existem para o dia de hoje? Ele falou, eu creio, pastor, de todo o meu coração, indo, dirigindo, e ali querendo mostrar para mim que ele era o servão de Deus. Falei, amém. E ainda estava com aquela coisa na cabeça, ele ficou encucado, porque eu não falei nada. Aí eu disse a ele assim, me responde uma pergunta. Quando você vai orar para um enfermo, uma pessoa que está enferma, suponhamos que você chegue em um hospital, a pessoa está com uma enfermidade terminal, e chamam para orar por ela. A família toda está ali ao redor. E você entra naquele hospital para orar por aquela pessoa. O que é que você leva no seu coração? Qual é a convicção da cura dessa pessoa? Que afinal de contas, não é isso? Você sabe que Jesus disse pôr as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, etc, etc, etc. Ele disse assim, ora pastor, eu vou lá com a confiança plena no poder do meu Jesus Cristo, de que o Senhor vai curar aquela pessoa. Eu falei, amém, perfeito. Falei, mas e se você ora e a pessoa ali, na hora que você está orando, a pessoa morre? Você fala o que para a família? Aí ele, bom pastor, aí depende, é a vontade de Deus, né? Falei, tá vendo? Você entrou no hospital arminianista e saiu calvinista. Aí é a vontade de Deus que se sobrepõe, não é? Então, essa discussão é uma discussão de alguns anos já, que é uma discussão, a gente que hoje que consegue enxergar os dois lados de pensamento, a gente percebe que é uma disputa tola, porque inclusive os dois autores eram amigos, eles oravam pelo outro, diziam, nós vamos sentar juntos no céu e vamos discutir, e hoje às vezes separa a igreja, separa irmãos por conta disso, fica nessa discussão, e às vezes a gente não sabe que às vezes a gente toma atitudes arminianistas e outra hora atitudes calvinistas. Quando nós cremos na soberana vontade de Deus, isso aí é a tese do calvinismo. Quando nós acreditamos que a vontade do homem, que é o livre-arbítrio é quem impera, então nós somos arminianistas. Então a pergunta que eu faria a vocês é o seguinte, quantos de vocês creem no livre-arbítrio? Ou seja, o nosso direito de escolha. Quantos creem? Não precisa responder, tá bom? Só vou ajudar numa coisa assim. Quando nós cremos no livre-arbítrio, nós estamos falando que o homem tem todo o direito e livre direito de escolha. Mas acontece, irmãos, que existe uma questão aqui que Paulo está falando. Está falando sobre ser vendido sob o pecado, ele está falando sobre ser escravo do pecado. Isso aqui tudo ele narra nesse lugar. O homem foi vendido sob o pecado, o homem escravo do pecado. Onde é que a gente pode conciliar essas coisas? Muito bem. Se nós paramos um momentinho para analisar, nós vamos nos dar conta de algo. Que o homem, quando estava no Éden, ele tinha total livre-arbítrio, direito de escolha. Tanto é que o Senhor colocou diante dele, diante do homem, o direito de escolher. Disse, olha, aqui você pode comer de toda a árvore, de todo o fruto que está aqui, só essa aqui que não. Então deu o direito dele de sim ou não. E o homem fez a sua escolha, e infelizmente a escolha errada. Ou seja, o Senhor estava dizendo a ele, dando a ele uma ordem. Às vezes eu ouço pessoas que usam esse termo assim, porque Jesus pediu para a gente fazer aqui. Jesus não pediu nada, Jesus não mandou. Ele é Senhor, certo? O Senhor não pede nada, manda. Então, o Senhor, quando falou com Adão, ele não pediu, ele mandou. Adão, essa não. E o que Adão fez? Desobedeceu, certo? Eva desobedeceu, Adão desobedeceu, enfim, não adianta jogar a culpa um no outro, foram os dois, combinadinho ali, desobedeceram. O maior problema, que eu gosto muito de enfatizar isso, é que a gente não sabe quanto tempo eles viveram no Éden antes do pecado. A gente não sabe. A gente não sabe quanto tempo o inimigo esperou por uma oportunidade para atacar. A gente não sabe, isso a Bíblia não narra. Quando a Bíblia se cala, a gente silencia, certo? Contudo, nos dá direito de conjecturar que existe uma possibilidade de eles terem vivido ali milhares e até milhões de anos. Quando encontram fósseis de animais que têm milhões de anos, e pensa, a ciência está querendo falar contra a Bíblia. Não, é possível que o mundo existiu muitos e muito tempo. Nós vemos a narrativa bíblica, começa a contar os anos, mas é após o pecado. Mas antes dele, quanto tempo eles viveram lá? Lavraram a terra, e etc, etc. Quantas coisas aconteceram enquanto eles estiveram lá? E Satanás esperou o tempo certinho. Agora vocês analisem uma coisa. Quando Satanás, o diabo, ele tentou os dois, certo? Errado. Ele não tentou os dois, ele tentou quantos? Um. Ele esperou
Olha as astutas ciladas do inimigo. Ele esperou a mulher estar só. Provavelmente eles andavam juntinhos, caminhavam juntinhos, viviam juntinhos, sempre juntinhos, e iam falando, eles não se largam, eles não se largam, eles não se largam, isso é uma luta, eles não se largam, eles não se largam. De repente, eles deram aquela bobeada e saiu ela sozinha, e o diabo, quem sabe, viu Adão passando sozinho uma vez, ele disse, não dá, porque o homem é muito calculista, a mulher tem naturalmente a curiosidade, não é? Então aquela serpente começou a falar, ei, mocinha, e ela ficou curiosa, falou, o que será isso? E como a mulher não aguenta, né? Chega uma mulher e fala para ela assim, tem um segredo para te contar, mas só posso te contar amanhã, e você está perdido. Ela vai ficar à noite, você vai ter que falar, fala agora, não tem jeito. Homem às vezes fala, se quiser contar, conta, se não quiser, não conta, mas mulher, não tem jeito. Isso é um dom que o Senhor deu à mulher, né? A curiosidade. E essa curiosidade fez com que Eva chegasse até lá, e naquela conversinha, o diabo levou a conversa em Eva, que a mulher facinho leva o homem no bico. Foi assim a vida inteira. Irmãos, saibam disso, jovens homens, saibam disso, que a mulher tem esse poder de passar o bico em você. E quando os que são casados já sabem disso. Se a mulher sabe, ela edifica. Se ela não é, ela destrói. Mas que ela consegue, ela consegue. E quando ela quer uma coisa, é terrível. Né? A mulher, ela quer uma coisa, ela sabe como fazer. Você vai casar um dia, você vai ver. Entendeu? Chega lá e fala assim, precisamos de uma geladeira nova. O marido fala, de jeito nenhum, não tem dinheiro. É verdade, nós estamos sem dinheiro. E tá cara, não deixa, não tem problema não. Mulher sábia. Fica quietinha. Daqui a pouco ela dá uma voltinha, ela fala assim, mas essa geladeira é ruim, viu? Olha que é ruim. Ele vai dizer, tá ruim, mas com essa aí que nós vamos aguentar. Não, eu concordo, essa aí nós vamos aguentar mesmo. Aí passa uns dias, ela volta, ela fala, olha, na Casas Bahia tem uma promoção de uma geladeira. Mas eu já disse que não dá. Mas você nem perguntou quantas parcelas são. Mas não tem que for R$20, mas é 18. E ele, não dá, não tem jeito, não dá e acabou. Passa uns dias, ela volta lá, o leite da criança estragou. Por quê? Porque essa geladeira não tá boa, precisamos comprar a geladeira. E ela vai, até chega uma hora e compra essa geladeira lá de uma vez, né? Mas, olha lá, aí tem gente até já falando em mistério quase aí. Glória a Deus, e assim mesmo, né? Agora não pode ser teimosa, né? Porque a mulher teimosa também é terrível, né? Quando ela fica teimando com uma coisa, é igual aquela mulher que ela mulher teimosa, né? Ela era tão teimosa, irmãos, que ela vira e mexe, ela se dava de encontro com o marido. Essa aí não era mulher virtuosa, não era tão sábia, não. E o que aconteceu? Uma ocasião ela descobriu, né, que o marido tinha um apelido. E que aquele apelido que o marido tinha quando ele era criança, ele odiava aquele apelido. Não podia ouvir. Quando ela descobriu aquilo, falou, na primeira briga ele me paga. Primeira encrenquinha que eles tiveram em casa, a mulher virou para ele e falou assim, não tem problema não, piolho. Era isso, né? Quando ele ouviu ela falando, o que é? Ela falou, piolho. Nunca mais abra a tua boca. Ela, piolho. Ele disse, se você falar mais uma vez, eu te dou uma bofetada. Ela, piolho. E ele, pá, e ela, piolho, pá, e ela, piolho. O homem saiu fora de si. O homem ficou tão desesperado, mas tão desesperado, que pegou a mulher e uma corda, amarrou a mão da mulher, levou até um lugar lá bem alto, onde tinha um rio lá embaixo. Ele sabia que a mulher não sabia nadar. Chegou lá e ele desamarrou a mulher, sem saber nadar ela, né? Que teve que levar arrastada. Chegou lá em cima e falou assim, se você não me pedir desculpas agora, eu te jogo nesse rio. A mulher piolhou. Ele jogou a mulher despenca, ela disse, cai na água, não sabe nadar. E ele com a corda na mão, fala, pede desculpa que eu te jogo a corda. E ela, piolho. E está morrendo a mulher, e está ficando roxa já. E ele pede desculpa, ela, piolho. E ele pede desculpa, a mulher vai morrendo, não aguenta mais. Irmãos, ela afunda, mas quando ela afunda assim, ó. Mulher que na teimosia dela é terrível. Mas acontece que essa controvérsia, essa situação, vocês jovens que ainda não são casados, vocês vão conhecer depois, certo? Aí vão conviver com essa profunda verdade, né? E as mulheres que se cuidem para não ser muito teimosas, senão vai morrer assim, né? Então acabem com isso já de antemão, tenham cuidado com isso. Então, o que o diabo fez? O diabo esperou que alguém estivesse só. E o Senhor Deus, desde lá do Éden, que Ele diz, não é bom que o homem esteja... Muito bem. Não é bom que estejamos sós. O maior perigo é quando o diabo consegue semear no coração de alguém, dizendo, você não precisa da igreja para ser um crente.
Que assunto é esse estar em todo culto? Que assunto é esse de igreja? E hoje existe uma teologia moderna, não é? Por aí, moderna, claro, entre aspas, não é? De que, ou teologia, entre aspas, é melhor ainda dizer, que fala que não tem necessidade desse ajuntamento, tem necessidade de nada disso, cada um pode ser na sua casa, servir a Deus na sua casa. Irmãos, essa é a maior estratégia do diabo para derrubar a tua vida. Que o que ele mais quer é que você esteja só. E quando você estiver só, você poderá ser uma presa fácil para o inimigo. Enquanto você está na igreja, no território, esse território aqui, ele é soberanamente de Deus. Quando você está nesse lugar, através da música tocada e cantada, através dos hinos, através da palavra, você está ouvindo ensinamento, exortação, aviso, profecia, que está falando da tua vida. É a igreja em um conjunto, ela trabalha para o bem da nossa própria alma. Não se distancie do seu rebanho, não se distancie, jovem, faça amizade entre os da igreja. Quando eu digo os da igreja, porque nem todos os que estão na igreja são crentes, vamos tentar identificá-los um pouquinho hoje, mas nem todos que estão dentro da igreja são crentes, mas a probabilidade é maior de que sejam crentes. Porque tem muita gente que é da igreja, mas não é de Jesus. Ele é da igreja. Sou da igreja. Chega lá e se encontra na balada. Ah, ele também é da igreja, os dois da igreja. Aonde? Na balada. O que você está fazendo aqui pregando o evangelho? Domingo. Domingo eu vou na igreja, aí tem um congresso, aí eu fico animado de novo, aí caio fora. Mas é muito fácil de encontrar pessoas sem testemunho de vida algum, sem vida com Cristo algum no mundo. Então a probabilidade de você ser arrastado para o mal estando no mundo, e principalmente só, é muito maior do que você conviver cada dia com a tua igreja, com a tua família, onde alguma pessoa vai te exortar, vai chamar a tua atenção. Isso tem que estar claro na sua mente, que é Deus interferindo na sua vida, porque Ele está vendo o caminho para onde você está seguindo. Então, se nesta noite esta palavra está chegando ao teu coração, de prevenir-te, de exortar-te, receba com alegria, porque isso é sinal de que Deus te ama, amém? Porque Ele só corrige e disciplina quem Ele ama. Isso, diga, Deus me ama, aleluia, Ele te ama. Bom, teve gente que não disse, está em dúvida, não é? Ou então está enjoado de pregador que fica, repete isso, repete aquilo. Eu não faço isso, irmãos, tá bom? Só repete que Deus me ama. Ah, essa é coisa boa de repetir, Deus me ama. Então Ele te corrige, então Ele fala com você, Ele te exorta, e isso é coisa boa. Quando tem uma pessoa muito de acordo com você, que concorda com tudo que você fala, tudo que você faz, eu te entendo, ele está falando que nem o diabo, eu te entendo. Entendeu? É isso que ele está fazendo, é te arrastando nesse teu entende. Tem hora que ele fala, não, peraí, a coisa não é assim não é por aí, eu acho que você está aí pisando fora do, né? Toma cuidado com isso, a tua vibe não está boa, né? Está fora de sintonia, tome cuidado com isso. Então, quando alguém nos ajuda nisso, e por isso é bom, são boas essas reuniões de amigos, fazer amizade dentro da igreja. Não digo jamais, porque é bíblico, né? Que não encontraremos um lobinho ali, uma raposinha ali, né? Sempre tem no meio, certo? Sim ou não? Então, Jesus tinha 12 e escolheu, hein? E entre eles tinha um Judas. Quantos tem aqui? Quantos Judas terão aqui? Não sei, né? Vamos ficar quietinho nós. Olha os discípulos aqui. Estamos todos aqui no púlpito, um de nós. Se contar é capaz de ter 12. Misericórdia, não vou nem contar. Nada, o Judas não veio hoje, tá? Aleluia. Muito bem, meus irmãos. E é verdade. Ou seja, no meio sempre haverá. O joio cresce junto com o trigo. E ele se parece muito ele se parece. Mas qual é a função de um joio? Certo? Qual é a função de um joio? O joio toma o lugar do trigo. O joio tira o nutriente do trigo. Por exemplo, se você está sentado ao lado de um trigo agora, trigo alimenta. A pessoa que está ao seu lado, não só está ali com você, prestando atenção na palavra, dizendo amém ou isso, ao teu lado, ele está alimentando você. Ele está ajudando você. Termina esse culto, essa pessoa vai comentar sobre as mensagens pregadas aqui ou cantadas aqui, vai comentar com você, vai te ajudar a refletir nisso. Se você estiver falando alguma coisa errada ou seguindo o caminho errado, vai te corrigir. Não é isso? Isso é trigo que te alimenta. O joio, não. Tira o nutriente do trigo.
Você está em um culto como esse, ele tira a tua atenção, te mostra uma coisa, te mostra um negocinho no celular, fala uma coisa para te distrair. Você sai do culto e você sai todo contente, falando que culto gostoso, uma bênção. Mais ou menos, eu gostei mais no outro dia. Esse dia, irmão, cada dia é pão nosso de cada dia nos dá hoje o Senhor. Amém? E o pão que Ele está dando hoje é dado por Ele. E é para você, e é para mim, e é para nós. Comamos com alegria. Então, se você é trigo e dá de comer, você vai alimentar a fé daquele que está ao teu lado. Você vai alimentar. Se você é joio, porque eu não sei quem é joio e nem você sabe. O Senhor mesmo disse, nem tente mexer com isso, porque vocês não vão reconhecer quem é joio e quem é trigo. Mas Paulo disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se você é aquele tipo daquela pessoa chata, ranzinza, que está o tempo todo, dá glória a Deus, irmão. Eu não sinto, claro, morto não sente nada. Às vezes está lá mais do que morto, vai sentir o quê? Eu não sinto, eu não quero, eu não faço, eu não gosto, não quero. Sempre resmungando, se queixando de alguma coisa. Ou o pastor falou muito, ou gritou muito. O cantor precisava fazer assim com a perninha. A hora que ele canta, ele tinha que fazer assim com a perninha. Ele canta com a garganta, né, com a perna. Ele tem alguma coisa para criticar. Viu? Só pode fazer, viu, Samuel? Se alguém te criticar, é joio, tá bom? Não é trigo, não. Então, ele tem alguma coisa para criticar. Como é que faz uma coisa dessa? O que é? Traz um cantor cabeludo e um pastor careca, está errado. Quando a pessoa quer colocar defeito em alguma coisa, ele vai colocar e aquele chatinho vai ficar ali. Olha, pense bem e examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se você é esse chatinho que tira a alegria da pessoa, se você é esse chatinho, você é joio. E se você for joio, sabe qual é o teu fim? É ser cortado e lançado no fogo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus ainda faz milagre. E se você se sentir um joio nesta noite, você pode dizer, Senhor, eu sou esse cara rabugento. Senhor, eu sou essa pessoa que vejo defeito em tudo. Senhor, transforma a minha vida. E Ele tem poder para transformar a tua vida e o teu coração. Se você é trigo, dê glória a Deus. Se você é trigo, balance como trigo e dê glórias a Deus. Porque você está sendo usado para alimentar a vida de alguém, para incentivar alguém, para entusiasmar alguém. Agora você veja que coisa linda quando Paulo descreve isso, e nós estamos falando aqui de livre-arbítrio, certo? Será que o mundo tem livre-arbítrio hoje? Eu quero dizer uma coisa a vocês, que talvez não é muito comum a gente ouvir, mas vocês vão ouvir e vão pensar e vão dizer se isso é certo ou se não é certo. Eu vou dizer a vocês que hoje não existe livre-arbítrio. Mas não existe livre-arbítrio onde? Essa é a pergunta que nós devemos fazer, porque a hora que eu falei não existe livre-arbítrio, certamente alguém se arrepiou e disse, lá vem heresia. Tem que pensar direitinho. Não existe livre-arbítrio, ou seja, direito de escolha. Para quem? Para quem? Essa é a pergunta. Para o mundo. Porque se o mundo é escravizado pelo pecado, você já ouviu dizer alguma vez que escravo escolhe o que vai ou não fazer? Escravo escolhe a hora ou não que vai dormir? Escravo é escravo, ele tem um senhor, e esse senhor manda nele. E por isso que eu disse desde um princípio, se Jesus é o teu senhor, pare com esse negócio, o Senhor pediu para mim. O Senhor não pede nada, Ele manda, Ele é senhor, amém? Ele é senhor, e senhor manda, amém? Senhor manda. Então se Ele é senhor da tua vida, Ele manda. Agora, se o senhor da tua vida é outro, esse outro também manda. Então o que acontece? A diferença entre o Senhor chamado diabo e o Senhor chamado Jesus é que o Senhor chamado diabo, ele não dá direito de escolha para quem está lá fora. A pessoa é escrava. Muitas vezes alguém está dentro da igreja e está pensando, puxa, eu queria ser livre, sabe, dessas pregações, eu queria ser livre, eu vou dar uma caída lá no mundo para ver, eu me sentir pelo menos livre aí do olho do pastor, do olho dos líderes e dos meus irmãos, eu quero estar livre. Você acha que eles são livres? Eles são escravos. Eles vivem uma escravidão, eles até gostariam talvez de sair de lá, do quê? Da droga, do álcool, da prostituição, mas não conseguem, e isso é por sempre, desde o Éden, o homem perdeu o livre-arbítrio. Vocês vão observar que todas as vezes na antiga aliança, que o homem pôde tomar alguma decisão, foi por iniciativa de Deus. Deus chegou e abriu uma brecha, naquela escravidão do homem, e deu a ele uma oportunidade. Veio Jesus, e Jesus vem como o libertador daqueles que estavam escravizados pelo pecado, e decretou a tua liberdade, aleluia! Então,
O homem no mundo não é livre. O homem no mundo não tem direito de escolha. O seu Senhor manda nele. Aqui dentro da casa de Deus, você é livre. Você tem direito de escolha. Você tem livre-arbítrio, porque foi devolvido a você. Então Paulo mostra esse livre-arbítrio, que existe uma luta dentro dele. Apesar de uma batalha, ele sabe o que quer, ele sabe o que não quer. E eu vou dizer uma coisa a você: a única pessoa no mundo que tem direito de ter duas caras, sem ser hipócrita, sem ser cínico, é o crente. Pode ter duas caras. Como uma pessoa ter duas caras? Pode. Paulo mostrou isso aqui para nós. Você pensa o quê? Nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. As testemunhas é um mundo espiritual que nos rodeiam. Sabe, ele acompanha a nossa vida, acompanha o nosso dia a dia. Eu quero contar uma coisa para vocês que não deveria ser segredo para ninguém. Enquanto nós estamos aqui reunindo e Deus falando conosco, o inferno está se reunindo lá também. Eles estão anotando ponto por ponto. Olha lá o que Deus falou, olha lá o que Deus falou. Olha fulano, ele recebeu, o coração dele está assim. O que a gente vai fazer? Temos que desenhar uma estratégia. Está lá trabalhando. Mas você pensa que Deus está fazendo o quê? Deus está dizendo, deixa ele, eu estou aqui, eu estou cuidando dos meus. Aleluia! Entende? E você não tem que ter medo, você tem que ter cuidado. Então ouça bem. O apóstolo São Paulo se ajoelha diante de Deus e faz, de Jesus, e faz uma declaração dessa. Uma declaração dessa: Senhor, olha para mim. Porque o importante é você falar de si. Não apontar o outro e dizer, pô, essa é a vida do outro, esse é o outro, esse é o outro. Irmão, isso é o maior erro que alguém pode cometer. Cada um conhece a sua própria vida, porque esse direito você tem. Olhar para dentro de si mesmo e dizer como Paulo pôde dizer: tem muita coisa que eu gostaria de fazer que são boas e eu não faço. Ou seja, o direito de escolha está ali, escolho errado, eu faço errado. Mas por quê? Porque ainda estou na carne. E essa carne me arrasta, mas eu trago de volta, ela me arrasta, eu trago de volta. Então Paulo se ajoelha diante do Senhor e fala: Senhor, miserável homem sou eu, olha a minha situação. Quando ele chega nesse ponto que ele diz, miserável homem sou eu, quem me livrará do corpo dessa morte? Imagina quando ele diz isso, a nuvem de testemunhas espiritual demoníacas que estavam rodeando Paulo ouviram o grande pregador fazer esta oração sincera e ainda escrever. Ainda escrever. Para 2000 anos depois da gente ler, ouvir as palavras de Paulo nessa igreja. Ele talvez estivesse ali ajoelhado em uma oração e ele declara, rasga o seu coração e fala: Senhor, eu sou esse miserável que muitas vezes eu faço coisas erradas, tem uma batalha dentro de mim, mas eu vou ganhar essa batalha com a tua ajuda. Senhor, esteja comigo, mas eu me sinto, Senhor, é o que eu sou, Senhor, um miserável. Sem apontar para ninguém, apontar para si próprio. Nesse momento, quem estava diante do grande e do sumo pastor era uma ovelha humilde, uma ovelha indefesa, uma ovelha dizendo ao seu pastor: eu não consigo, estou rodeado de lobos, o temor entra na minha vida, eu me machuco, eu corro para lugar errado, me ajuda. Era uma ovelha ajoelhada, e o demônio dizendo: o ministério de Paulo acabou aqui. Por quê? Porque ele está ajoelhado declarando, então, aquela ovelha diante do sumo pastor. Só que Satanás está ali, eu imagino, isso é tudo conjecturação, né? Estava naquele mundo, aquelas testemunhas em volta dizendo: acabou, ele acabou, ganhamos, agora essa é nossa. Terminou o grande apóstolo Paulo, terminou o grande pregador, aqui encerrou a carreira dele. Aí está essa ovelhinha aí que não dá para nada, que não vale nada, que não consegue nada. De repente a ovelhinha levanta da oração, dizendo: mas graças dou. Por Jesus. E quando a ovelha levanta e dá a volta, já não é mais uma ovelha, é um soldado pronto para a batalha, pronto para seguir lutando. Isso foi o que Paulo ensinou em toda a sua história. Lutem, sejam guerreiros, vão para cima. Vocês têm nas suas mãos o poder do Espírito Santo. Vocês têm Jesus nas vossas vidas. Creiam nisso e batalhem sobre e nisso. Agora tenha cuidado. O mundo não tem livre arbítrio. Para que uma pessoa se converta, é necessário que ela ouça o Evangelho e o Espírito Santo abre uma brecha na vida dele. Ou seja, o libertador, Jesus Cristo, tem que chegar ali e dar uma oportunidade para essa pessoa. Te faço livre agora, nesse momento, para decidir: você quer vir após mim? Você quer? Caso contrário, ele não tem escolha.
Ele está preso, ele está amarrado. Pergunta agora uma coisa, tem gente que muitas vezes diz para o pessoal na igreja, né? Fala, vocês, não sei como é que vocês podem viver essa vidinha. Na igreja, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer o outro, não pode. Ah, bem me lembro, quando ainda era jovem, tinha saído para o campo missionário, voltei ao Brasil, e fui a uma igreja onde eu tinha vários amigos jovens. Eu ainda era jovem nessa época, eu fui bem jovenzinho para o campo missionário, e fui lá e comecei a perguntar para meus colegas, cadê fulano, cadê cicrano, cadê Beltrano? Quando eu pergunto por um deles, disseram, ih, rapaz, esse aí se largou no mundo, está numa situação, eu falei, sério, é uma pessoa que eu queria bem. Falei assim, ele trabalha em um bar aqui perto, agora já é um pouco escasso esse tipo de bar, né? Aqueles bar que tem mesa de bilhar, fica jogando e tal, aquele negócio todo, de bebida, e rola tudo ali dentro, né? E aí, falei assim, ele trabalha num bar aqui dentro, ele não pode nem chegar lá. Que chegou lá para comprar seja o que for, um refrigerante, uma coisa, ele é só zoando com a gente, que isso, aquilo. Eu falei, eu quero ir lá. Falaram, não vale a pena, você vai ficar triste. Eu falei, não faz mal, eu quero ficar triste, mas eu quero ir lá, eu quero vê-lo. Tenho saudades do meu amigo, eu quero vê-lo. E nós fomos para lá, nós éramos em 4. Nós sentamos em aqueles banquinhos redondinhos assim, né? Que senta ali, sentou e ele era atendendo no bar, você sabe que são ágeis, né? Pega a coisa aqui, pega o copo ali, joga. Aí ele viu nós 4 ali, enfileirados. Aí ele perguntou, vamos tomar o quê? Aí um disse uma Coca-Cola, outro um Guaraná, outro uma Coca-Cola. Aí chegou para mim, e você? Eu falei assim, uma cachaça dupla. Ele foi virando assim para pegar, acho que ele ia me perguntando se era 51 ou Pitu, né? É isso mesmo? É? Fala, você conhece, rapaz. Eu não sei, pastor. Sabe? 51 ou Pitu, tem até outras, né? Pirassununga, eu vi. Tem uma assim, não tem? Não tem uma chamada Pirassununga? Tem? Aí, ó, tá vendo? Tem gente aqui que já conhecia essas coisas. Pode até não usar, mas conhece, sabe. Não é isso? Então ele virou para pegar a cachaça dele. Quando ele vira para pegar, porque ele abriu de um, abriu de outro, abriu do terceiro. Quando ele pegou aquela, ele parou e falou, peraí, eu estou pagando um mico aqui. Aí ele parou e falou, para de brincadeira, vai tomar o quê? Eu falei, cachaça, dupla. Diz que ele todo o tempo era zoando com os meninos. E os meninos ficaram olhando para mim assustados. A turma que estava jogando bilhar parou, botou o braço assim para ver o que estava acontecendo ali, né? A conversa ali, porque estava falando alto. Aí ele disse assim, para com isso, você não é o Arnaldo? Falei, me reconheceu? Falei, sou eu mesmo. Falei assim, você é pastor, missionário agora, não é ou já não é mais? Falei, claro que eu sou. Pastor, credenciado, missionário. Falei assim, vai beber o quê? Eu falei, já falei para você, cachaça e dupla. Ele falou, para de zoar, o que vai querer? Porque você não pode beber. Eu falei, quem te falou? Eu falei, não, você não pode beber. Crente, pastor ainda, não pode beber. Eu não conheço a igreja. Eu falei, acho que não. Eu falei, porque eu posso, sou maior de idade, tenho dinheiro para pagar, direito de escolher, entendeu? Daí, cachaça, dupla. A hora que ele foi colocar a cachaça para mim, falou, então tá bom, toma, vamos ver. A hora que ele foi colocar, eu falei, para aí. Ele falou, o que é? Eu não quero. Ele falou, eu sabia. Eu falei, sabia nada. Até eu te dizer, você não sabia. Sabe por quê? Eu posso, mas eu não quero. Eu tenho o poder de escolha. Eu posso escolher beber ou não beber. Agora pergunta para um alcoólatra se ele consegue não beber. Pergunta para um droga-adito se ele é capaz de parar com a droga amanhã. Ou hoje, como ele disse, todo mundo fala, eu largo a hora que eu quiser, mas não larga nunca. Por quê? Porque está preso, escravo. Irmão, você é livre. Moça, você é livre. Moço, você é livre. Nós temos o livre-arbítrio. Fomos libertados pelo grande eu sou. Sabe, aquele versículozinho que o nosso presidente aí fala. E coitadinho, ele é até de boa vontade, né? Fala aquilo lá, ele fala tanta besteira. E aquilo lá é bom que ele fale, porque ele conhece, como está escrito lá em João, conhecereis a verdade. Ele esquece, ele não conhece, ele não sabe. Que não é assim, está escrito lá em João. Não é um negócio assim, está escrito lá em João, não. Foi Jesus quem disse. Ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você conheceu a verdade, você conhece a verdade, você é livre. Nós somos livres, livres para adorar, livres para servir, livres para decidir. Nós somos livres. Não venda a tua liberdade, não troque a tua liberdade por nada. Não seja enganado por um mundo que te mostra um paraíso de liberdade. E esse paraíso de liberdade é um paraíso mentiroso, porque é caminhos que ao homem parecem bons, mas o seu fim é o quê? Morte. E o pecado é bom. Se o pecado não fosse bom, ninguém pecaria. É bom.
O problema são as consequências dele. E você aprende, você conhece. E nesta noite o Senhor está falando com você. Alguém disse no princípio desse culto aqui: a tua vida pode ser marcada nesse congresso para sempre. E que esta marca seja essa: eu tenho livre-arbítrio e não entregarei a minha liberdade a ninguém. Eu sou livre. Ele me libertou, Ele quebrou as correntes, eu sou livre! Aleluia! Ramalabashai, Kikalamachurikeias. Entenda claramente, quando alguém te perguntar: você crê no livre-arbítrio? Você faz a pergunta: livre-arbítrio de quem? Porque o mundo não tem. Você tem, eu tenho. Não perca isso jamais. Nessa noite você tem a liberdade, porque você tem livre-arbítrio de se aproximar do trono do Senhor, sem ter que dizer aquilo: Senhor, estou aqui para te dizer toda a verdade. Não tem como mentir. Você conhece a sua vida e o Senhor conhece também. Você sabe da sua batalha e o Senhor sabe também. O Senhor conhece o desejo do teu coração de ser fiel e não consegue. Como eu gosto daquela palavrinha de Pedro. Depois de haver vivido uma vida tão atribulada, e Jesus com paciência com ele, irmãos, eu gosto de pregar sobre Pedro, porque, sabe, eu acho que eu me pareço tanto com ele e com Tomé, os dois eu me pareço, né? O teimoso e o incrédulo. Tem hora que eu me sinto tão incrédulo, e vem o Espírito Santo e fala: acorda, senão não tem jeito. Mas Pedro, depois de ter feito todas as besteiras da vida, até no finalzinho, Jesus ainda prevenindo a ele: olha, porque Jesus faz isso, ele previne. Você vai me negar, Pedro. Eu? Você não conhece o Pedrão aqui? Se necessário for, eu vou até a morte contigo. Tal. Chegou na hora da hora, irmãos. Não é isso? Ele lá na casa do sumo sacerdote, o Caifás. Jesus falou para ele assim: antes que o galo cante 3 vezes me negará, depois nenhuma vou negar. O senhor vai ver, o galo vai ficar rouco e eu não nego. Eu sou o Pedrão. Comigo é assim, o senhor ainda vai saber quem eu sou. Ele era o cara. Podem todos te negar. Eu não. Eu sou o cara. Aí chegou na hora, você já sabe da história, né? Na casa do sumo sacerdote: você é? Não, eu não. Nem conhece. Você 3 vezes. Aí o galo... Certo? Aí o que acontece? Pedro vai embora, com os discípulos vão embora para longe. Jesus é crucificado, ele nem ali por perto ficou. Desapareceu, só João ficou ali. O resto tudo ficou de longe, só ouvindo falar. E ele morreu mesmo, ele ia descer da cruz. Ele podia descer da cruz, ele tinha poder para descer da cruz. Ele não desceu. Morreu. Vão todos lá para Galileia. Viajaram um montão, irmãos, para estar ali escondidinho e tal. Até que Jesus ressuscitado aparece para eles. Que coisa linda. Jesus apareceu uma vez, Jesus apareceu 2 vezes. E nenhuma das 2 vezes Jesus falou com Pedro. E Pedro naquele negócio: meu Deus, eu traí meu mestre, eu neguei o meu mestre, eu fiz isso. E ele chegou aqui e eu... Imagina Pedro, né? Eu fico pensando, eu gosto muito de fazer cenas imaginárias, né? Jesus aparece diante dele, todo mundo: Jesus, Jesus. E ele lá. Ele sabia o que ele tinha feito. Mas o que acontece na 3ª vez? Ele já pensando que não tinha mais chance de resolver o seu problema com Jesus. Onde foi? Lá no mar de Tiberíades. Quando Jesus coloca ali um cenário completo da vida de Pedro. Uma pescaria, uma fogueira, como na casa do sumo sacerdote Caifás, uma pescaria como diz a sua chamada. O Senhor prepara tudo de novo, o cenário. Depois de preparar todo o cenário, ele dá um grito de longe: filhinhos, chamando-os de filhos. Olha que coisa linda. Tendes alguma coisa de comer? Quando Pedro veio, ele falou: é o mestre. Ele mergulhou e Quando ele chegou na margem, assim que ele foi encontrar com Jesus, ele: eu não vou não. Sei lá o que ele vai me falar, sei lá o que ele vai me dizer. Dispara Pedro para o lado. Aí Jesus se senta com eles. Vocês lá se matando por uma comida que eu já tenho aqui tudo prontinho para vocês. E que peixe, eu imagino que peixe que Jesus prepara. É coisa de... E ele senta ali, todos eles ali sentados. E aí começa aquela conversa e pergunta, e todo mundo feliz e tal. E Pedro, eu imagino, irmãos, olha, se tinha uma roda aqui, Pedro sabia o que tinha feito. Só João e Jesus sabiam o que tinha feito, porque João não era fuxiqueiro. Ele não deve ter contado para ninguém o que Pedro fez, a negação de Pedro. Ele ficou quietinho, caladinho. João, nós estamos falando de João, discípulo amado. Caladinho ficou ele. Ninguém sabia do que havia acontecido. Vocês acham que Pedro ia sentar onde? Do ladinho de Jesus? Foi lá do outro lado. Certamente. Longe. Falou: porque Jesus vai me pegar aqui.
que vai acontecer? Eu sei que eu fiz, eu sei o que eu fiz. E tem muita gente com medo de Jesus, por havê-lo negado, por haver feito coisa errada. Tem medo de Jesus, como eu tinha. A irmã começava lá a falar em mistério, eu falei, Jesus não fala não, Jesus não fala não. Medo de ouvir Jesus, medo de me aproximar de Jesus. Claro, na minha infância, na minha ignorância, na minha juventude. Mas aí, Jesus, sempre Ele toma a iniciativa. Pedro, tu me amas mais do que esses? Pedro olha para Jesus e fala, Jesus, eu te amo. Então, apacenta minhas ovelhas. Entendeu nada. Continua a conversa ali, Jesus de novo, Pedro, sim, Jesus, você me ama mais do que esse, que você falou lá, né? Você me ama mais? Sim, Senhor, então vai. Apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez. Pedro, tu me amas mais do que esse? Eu te amo, Senhor, apacenta meus cordeirinhos. Quando Jesus perguntou essa terceira, porque Pedro falou ovelhas, depois ele falou cordeiros. Quando Jesus pergunta pela terceira vez, tu me amas? Naquele momento, Pedro não encontrou saída. Escutem bem, ele estava diante do mestre. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que não ia poder fugir dos olhos. Você está entendendo? Você não consegue fugir do olhar de Jesus. Não dá. Não importa onde você estiver, os olhos dele estarão sobre você. Olhe bem, naquele momento ele estava encarando os mesmos olhos que olharam para ele lá na casa do sumo sacerdote, o Caifás, que olhou para ele e disse, está vendo, Pedro, você negou. Os mesmos olhos estavam olhando para ele agora perguntando, tu me amas? Irmãos, para mim, particularmente, foi uma das respostas, uma das expressões mais belas da Bíblia Sagrada. Foi essa que Pedro fez. Pedro olhou para Jesus e disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Olha o que Pedro está dizendo. Saber de tudo significa o quê? Que eu prometi, eu jurei, eu ia lutar por ti, mas eu fui um covarde, eu fui um cafajeste, eu fui uma porcaria. É isso que eu sou. O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que eu sou uma porcaria mesmo. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o que eu fiz lá na casa do sumo sacerdote. O Senhor sabe de todas as coisas. Mas por saber de todas as coisas, o Senhor sabe de uma também. Qual é? Eu te amo, Senhor. Eu sou fraco, eu sou pecador, eu errei, mas eu te amo, Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Kalamacharabahai. Quando ele faz essa declaração profunda, do profundo da alma dele, tu sabes de tudo, sabes que eu te amo. Jesus não mudou o discurso, não fez uma pregação longa. Jesus apenas disse isso que nós vamos parafrasear agora. Jesus disse, não precisa continuar me dizendo que me ama, Pedro. Apenas prova isso. Vai trabalhar, vai me servir, vai viver para mim. Comece a viver uma vida comigo e por mim. Faça isso, prove que você me ama. Aleluia. Pela machurequeias. Nesta noite o Senhor fala a uma multidão que está aqui que tem livre-arbítrio. Até hoje eu não consegui entender qual é o nosso conceito real de culto. Vimos a igreja, nós cantamos, vimos a igreja, nós ouvimos uma pregação, vimos a igreja, nós nos alegramos. O único problema nosso às vezes é na hora de orar. E o Senhor Jesus foi tão claro e disse, a casa do meu pai será chamada a casa dele. Pronto. Ele não disse casa de canção, ele não disse casa de pregação, mas ele enfatizou a casa de... Quando chega na hora de orar, tem gente que fica lá como se não fosse com ele. Essa noite, Jesus falou com você? Eu vou perguntar mais uma vez, só pela dúvida. Você tem certeza que o Senhor falou com você nessa noite? Eu espero que ninguém saia daqui nessa noite dizendo, o pastor Arnaldo falou nada. Pastor Arnaldo é que nem esse treco aqui, um microfone. É só um instrumento. Quem falou conosco nesta noite foi o Senhor. Vocês oraram, esses obreiros e pastores oraram, a liderança orou, eu orei. Nós oramos pedindo a Deus que falara conosco. Deus é aquele que decepciona a nossa fé? Jamais. Ele falou com você e falou comigo nessa noite, dizendo, filho, olha bem, o que eu estou abrindo para você aqui é uma brecha maravilhosa.
sem culpa, sem pressão, sem castigo. Quem te fala é o advogado, pronto a defender a tua causa, é o teu libertador, quer que você continue livre. Mas nós precisamos responder o que nós ouvimos. Irmãos, é até indelicado, ou não é? Quando uma pessoa se dirige a você, ou você se dirige a uma pessoa e diz boa tarde ou bom dia, e a pessoa, como é que você se sente? Agora você imagina, o Senhor fala conosco, agora o Senhor fala, agora fala comigo, e você, não sou eu. Essa é a importância da oração. É um momento sublime, né? Nesse diálogo estabelecido, restabelecido, e outra vez estabelecido, e outra vez restabelecido, e não importa quantas vezes forem, o momento da oração é sublime. Quero encerrar com esta palavra. Não é um lobo, mas é um imitador, né? Pega um, ele falou. Está insistindo. Mas eu vou falar mais forte do que ele, que eu tenho o microfone e ele não tem. Até esqueci o que eu ia falar, irmão. Mas o Senhor espera de você uma palavra de resposta ao que Ele te falou nesta noite. É o que o Senhor espera. Tua resposta nesta noite. Será que para que nós oremos agora, eu vou precisar chamar que você venha aqui à frente? Suponhamos que eu chame. Diga, irmãos, sai do seu lugar e venha até aqui à frente. Sabe o que isso significa? Significa você sinceramente dizer diante do Senhor, é como um símbolo. É como dizer, Senhor, eu deixo para trás uma história para começar uma nova. E eu quero, Senhor, na Tua presença, eu quero na Tua casa, porque esse é o meu lugar, essa é a minha casa, essa é a minha morada, essa é a Tua morada, e a minha vida é a Tua morada. Aleluia. Será que você é melhor do que Paulo? Eu te faço um desafio nesta noite. Se você não for, coloque-se em pé. Preste atenção, vem o segundo apelo aqui agora. Se você for esta pessoa que com sinceridade de coração só quer dizer para Jesus, Senhor, Tu sabes de todas essas coisas, mas eu estou aqui para dizer que eu te amo. Sabe qual é o grande problema quando a gente fala assim, vem até aqui à frente? Muita gente é tentada pelo diabo dizer, não vá, o que vão pensar? O que é que te importa? Satanás, o que é que vão pensar? O que importa é o que o meu Senhor pense de mim. Agora escute bem, para encerrar isto, oração é a atitude mais covarde que um mortal possa tomar. A atitude mais covarde, orar é covardia. Mas a pergunta vem, covardia diante de quem? Se quando você ora, na opinião de quem é covardia? Se na tua oração Deus te vê, Ele vai te ver como covarde? Não. Ele vai te ver como um filho humilde e dependente dele. Se um irmão teu te vir orar, ele vai olhar para você e dizer, esse é um covarde? Não. Ele vai dizer, esse é uma filha, filho de Deus, buscando a misericórdia do Senhor, porque crente sabe essa verdade. Mas eu te garanto uma coisa, quando o inferno te vê orando, o inferno grita de lá, perdemos. Por quê? Ele acaba de se aliar com o Todo-Poderoso. Acabou, perdi. Entendeu? Covarde, está se aliando com o Todo-Poderoso. Esta aliança com o Todo-Poderoso garante a tua vitória. Você crê nisso? Sai do teu lugar e vem até aqui à frente e vamos orar, vamos falar com Deus agora. Venha, para declarar a Deus, Senhor, eu sou esta pessoa que preciso da tua graça, preciso do teu poder. Eu sei, e o Senhor sabe. O Senhor sabe dos vacilos que eu dou, o Senhor sabe dos meus pensamentos errados, o Senhor sabe das minhas atitudes, mas sabes também que eu te amo. Sair do teu lugar simboliza deixar para trás uma história para começar uma nova. É apenas um ato simbólico. Sai, abandona, diz, fica para trás, diz em nome de Jesus, porque é o que eu quero. Há uma batalha. Há uma batalha dentro de cada coração. De um lado, Senhor, eu quero fazer tudo de bom. De outro lado, vem a carne. Você diz, eu não consigo. Mas olha que coisa linda. O Senhor te chama nesta noite para dizer, assim como com Pedro Ele conversou, para falar com você e te perguntar, tu me amas?
Agora você percebe, por exemplo, eu não estou julgando quem não sai do seu lugar, não estou julgando, eu não tenho esse direito. Mas eu posso dizer uma coisa, que tem gente, que eu não sei quem é, e não sei se há alguém aqui assim, mas tem gente que quando o pregador chama, a primeira coisa que ele faz é: não preciso sair do meu lugar. Ele sabe o que tem que fazer, sabe tudo. Ovelha não faz isso, não. Ovelha corre ao encontro. Corre ao encontro da ajuda, do pasto verdejante, do consolo, do conforto do mestre. E o mestre está aqui nesta noite e te chama. E fala: sai do teu lugar. Rompe com as trevas, porque eu te dou o direito do livre arbítrio. Você escolhe hoje, escolhe agora. Faça isso em nome de Jesus. Sai do teu lugar, dê um passo. Até que você não, mas não tem nem espaço, dá 2 passos. Um passo que você der, o primeiro passo, já está dizendo para o Senhor: Senhor, eu dou o passo ao teu encontro. Vence as trevas. Faça isso, experimente. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Experimente dar o teu passo ao encontro do Senhor, do grande libertador. Haramalabashaya. Incline a sua cabeça, por favor. Seus olhos bem fechados. Não os abra, por favor. É um pedido meu, eu não sou senhor seu. Por isso eu faço apenas um pedido: feche os seus olhos e não os abra. Por quê? Quando você fecha os seus olhos, você não está vendo ninguém. Conclusão: é um assunto profundamente íntimo entre você e o teu Deus, que te conhece melhor do que você mesmo. Enganoso é o coração do homem, quem o entenderá? Mas o Senhor esquadrinha os corações, o Senhor examina os corações, o Senhor conhece o nosso íntimo, Ele olha lá dentro do nosso coração. Agora não tem namorado, namorada, irmão, irmã, pai, mãe, pastor, ninguém, é só você e Deus, você e Ele. É um assunto pessoal entre você e o teu Deus, onde você pode dizer: Senhor, sinto a tua alegria, sinto a tua presença, mas eu sei quão carente eu sou do teu amor. Amanhã é dia dos pais, e o teu pai que está nos céus está olhando para você agora e dizendo: filho, eu te amo. Isso eu já provei para você. Se algum pregador disser por aí: o melhor de Deus está por vir na tua vida, enganado está ele. Não se engane você, porque o melhor na tua vida já veio faz 2000 anos. Está aqui nessa noite para te abraçar, dizer: filho, filha, eu sei tudo, mas não desisti de você. Aquele hininho que o Samuel cantou, ele não desistiu de você. O Espírito continua redarguindo no teu coração, falando no teu coração. Você se lembra dele? Falou profundamente aos nossos corações que ele não desistiu de você. E nesta noite, tomando posse do livre-arbítrio que é teu, ouse falar com Deus. Vamos orar agora. Nós vamos falar com Deus, pedir perdão, uma reconciliação, pedir a oportunidade de um novo começo, pedir a oportunidade de Deus para que você seja tão cheio dele, a ponto de que nada tome lugar em um espaço que só a Deus pertence no teu coração. Que você não ouça aquelas outras vozes que querem falar na tua mente todo o tempo, mas que possa ser cabivelmente capaz de ouvir a voz do teu mestre, do Espírito Santo, que é enviado por ele para falar ao teu coração e à tua vida. Eu não vou orar em teu lugar, porque eu não posso fazê-lo, nem quero, mas eu desejaria ajudar-te em oração. Se você estiver de acordo com as palavras que eu vou dizer, peço-te que, por favor, repita-as depois de mim em voz alta, porque com o coração é que a gente crê pela justiça, mas com os lábios é que a gente confessa, para que sejamos salvos de uma situação que nos enreda, nos liberte. É com os lábios. Diga, repita depois de mim em voz alta. Diga: Senhor meu Deus, meu Senhor, ao qual eu me entreguei, e eu sou um escravo voluntário, escravo livre, que te serve
por amor. Mas às vezes, Senhor, eu tenho visto em mim, na minha carne, a inclinação para o mal. Miserável homem sou eu, que precisa de Ti. E por isso eu estou aqui, diante da Tua gloriosa presença, para humildemente Te pedir: perdoa os meus pecados. Limpa-me, Senhor. Eu quero sair daqui esta noite livre, leve, transformado e cheio do Teu Espírito, para uma batalha que eu sei que seguirei travando. Mas se Tu estiveres comigo, eu serei mais que vencedor. Senhor, eu Te peço, traz liberdade e o sabor da liberdade aos Teus filhos. Que o poder do sangue que foi vertido na cruz se faça valer nesta noite, derramando-se sobre os Teus filhos de maneira abundante, Senhor, e dizendo: o meu sacrifício ainda vale, o meu perdão ainda vale, o meu amor ainda não perdeu o prazo, não perdeu a validade, ele ainda está derramado sobre a tua vida. Senhor, que os Teus filhos e filhas sintam esta verdade, vivam esta verdade, creiam nesta verdade, atesorem esta verdade em seus corações, e saiam deste lugar, Senhor, para uma batalha renhida, uma batalha difícil, mas uma batalha na qual eles já são declarados vencedores. Senhor, que o Teu perdão se faça sentir nos seus corações, e que a limpeza gloriosa pelo poder do sangue de Jesus seja operado nas mentes, nos olhos, nos ouvidos, nos lábios. E cada um saiba, Senhor, não venderei a minha liberdade, mas que viverá para Ti, Senhor, livres como foram feitos, através da obra de sacrifício na cruz, que quebrou as correntes, pregou na cruz toda ata que os acusava. Já não há mais acusação contra os escolhidos de Deus. Deus te justifica, o Senhor te justifica pelo sangue do Cordeiro. Você sai daqui livre, 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 para exercitar o teu livre-arbítrio, o direito de escolha. Oh, Ramalabashai, que assim seja, que assim seja, que assim seja, no nome de Jesus. Permaneça aqui em frente. Antes de eu falar, aleluia. Cante se você souber. Sobre mim. Diga, é uma oração. Isso é uma oração. Ramalabatai. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Aleluia. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado. Levante as suas mãos para os céus. De Deus. Deleita-te nessa palavra. De deixar as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Livres! Livres! Livres pelo seu amor! Livres pelo seu amor! Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. De Caramalabarabataia. Tu
tem sido tão bom pra mim. Não tinha valor, Eu não tinha, mas tudo pagou por mim. Oh, 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 oh. Tudo tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, e mesmo assim ele se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. oh aleluia! Celebre a tua liberdade! Você é livre! Você é livre! Você é livre! Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, aleluia! Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Oh, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. E ele te encontrou! Aleluia! Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa a morrer só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia! Preste atenção em uma coisa. Pastor algum tem varinha mágica para tocar em você e dizer: mudou tudo. É um processo de Deus. O Senhor sempre trabalhou por processos. Alguém aqui no princípio desse culto leu o Salmo 1. Será como a árvore plantada. Tem que ser plantada junto a ribeiros de água. Vai crescer, tem tempo, leva tempo para crescer, aparecerem os ramos, as folhas, logo as flores, e em seguida os frutos. Processo que Deus inicia na tua vida. Não pense que você sai daqui para não cometer nenhum erro mais. João falou: filhinhos, não pequeis. Contudo, se pecardes, não se esqueça, você tem advogado junto ao Pai. Só não pare, porque o processo de Deus na vida de alguém é como tudo que Ele realizou desde o princípio na criação do mundo, já com aqueles que estavam à sua volta, como nesta noite. O Senhor classifica primeiro os ouvintes, depois de ouvintes livres para ouvir, livres para decidir, decidem ser discípulos. Quem são os discípulos? Aqueles que querem ser como o seu Senhor.
como seu mestre. Depois de discípulos, ele aumenta a tua classificação e te chama de servo voluntário nas mãos dele. Mas depois de servo, ele aumenta o teu grau e diz: já não te chamarei mais servo, mas vou te chamar amigo. Quero revelar ao teu coração os meus segredos. E por último, do amigo, a última classificação: agora você é cristão, como foram chamados os crentes em Antioquia. Que significa a palavra cristão? A palavra cristão significa pequeno Cristo. Você é um pedaço dele, você é parte dele, você reluz a glória dele, você representa ele, aleluia! Hoje você talvez diga: eu preciso dele. Amanhã, ou quem sabe nesta noite, ele já está te dizendo: e eu preciso de você, para que a minha glória se espalhe nesse mundo. Cristão, onde você está? Em que grupo? Ouvintes, discípulos, servos, amigos ou um cristão? Você pode dizer nesta noite: eu sou cristão. Eu quero, Senhor, esse é o meu alvo, essa é a minha meta, ser alguém que te represente nesse mundo. E por mais que eu diga: ora bem, Senhor Jesus, eu ainda sou capaz de dizer: Senhor, só um tempinho mais, que eu ainda quero ganhar mais algumas almas para ti. Aleluia. Encerro com esse testemunho para vocês, tão pequenininho, tão curtinho. Uma vez em uma entrevista, alguém perguntou a mim: Pastor Arnaldo, o senhor já fez a conta alguma vez de quantas almas talvez o senhor tenha alcançado para Jesus durante a sua vida ministerial? São 45 anos como pastor. Eu disse: não, irmão, eu não tenho a mínima ideia. Mas o senhor não tem assim nenhum cálculo, vai, só assim por cima, só imaginário? Eu falei: eu não consigo. Ele disse: mas por que só pensar? Eu falei: eu não consigo, porque eu nunca pensei em quem eu alcancei. Eu continuo pensando aqueles que eu ainda não alcancei. São os que eu ainda não alcancei. Pense na tua família, pense nos teus colegas, naquele amigo tão querido que você tem, naquela amiga tão querida que você tem, mas que ainda não tem Senhor. Você não vai desejar vê-la indo para o inferno sem que você lute para que ela, para que ele se converta ao Senhor. E nessa tua declaração, aqueles que estão à tua volta irão te respeitar. Respeitar a presença de um cristão, de um crente, de um representante de Cristo. Os palavrões param, as piadas param, as conversas param quando você chega. Chega alguém dizendo: chegou a freira, chegou o pastor. Amém. E quando eles disserem isso para zoar de você, você diga: Jesus, olha lá, estão zoando comigo. Jesus fala: bem-aventurados sois. Bem-aventurado é você. Porque se ninguém zoa com você, ninguém ri de você, ninguém te vê você como diferente, é porque você não está sendo mesmo diferente. Você foi chamado para ser diferente, para fazer a diferença nesse mundo. Que assim seja na sua vida. Amém? Que você seja a diferença lá. Aqui não, você é igual. Somos todos iguais. Sabe como somos nós? Todos iguais. Todos aqui no público, tudo igual. Tudo miseráveis, dependentes do Senhor e da sua graça a cada dia, nivelados por baixo. Não merecemos nada, mas pela sua graça fomos restaurados, erguidos e sentamos-nos à destra do Pai junto com Jesus. Estamos lá, irmãos, podendo falar no ouvido de Deus. A tua oração chega no ouvido de Deus, porque você está sentado com Jesus nos lugares celestiais. Irmãos, que privilégio. Vive esta verdade, caminhe nesta verdade, mergulhe nesta verdade e exerça o teu direito de decidir. Você é livre, você tem um livre-arbítrio. Amém, amém. Somente os libertos podem dizer: eu sei disso, eu creio nisso. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Recebam, guardem esta palavra. Talvez nós nunca mais nos vejamos aqui na terra, mas lá no céu nós vamos entrar e dizer: valeu a pena, eu vivi a liberdade de Deus. E nos gozaremos e nos alegraremos juntos por toda a eternidade. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.